Muito bom dia, amigos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Semeador. Agora no novo formato. Nós nos valemos hoje do Facebook, do Instagram, não é verdade? Vocês sabem os motivos disso, dessa limitação. Estamos iniciando uma série de lives, não é? Para que possamos levar até você o alimento espiritual que vocês vinham receber na nossa casa. Agora nós vamos levar através desses parceiros, Facebook e Instagram, e vocês poderão receber esse alimento tão necessário ao nosso dia a dia. Hoje nós teremos uma palestra que será realizada pela nossa companheira Célia Manzoni, profunda conhecedora da nossa doutrina, já quanto tempo, Célia? Mais de 30 anos, não é verdade? A Célia foi minha professora aqui nos cursos do Semeador, não é? Então, estará a cargo dela passar para vocês os alimentos espirituais, hoje com o título Mãos à Obra, né? Quais são as ações que devemos fazer, o que devemos fazer para transitar pela nossa jornada segundo os ensinamentos e o balizamento de Jesus, não é? Bem, pediram para informar para vocês, né, que nós teremos então as palestras nos domingos de manhã, né? Existe lá um agendamento com o nome dos palestrantes, o título das palestras, não é? Para o mês de novembro e depois, quem sabe, até quando isso poderá durar, não é? Além das palestras do domingo de manhã, nós teremos um bate-papo espírita às quintas-feiras, a cada 15 dias, ou seja, quinta sim, quinta não. A próxima será no dia 15 de novembro, às 20 horas, pelo Facebook, tá? Vamos então dar início a essa série nesse novo formato e que nossos leitores possam nos ajudar para que possamos com sucesso levar a cabo esse trabalho, tá? Como de costume, vamos fazer uma prece inicial que irá nos harmonizar, que irá nos adaptar a recebermos essas informações que sem dúvida são geradas no plano maior. Assim, vamos buscar um relaxamento, principalmente dos nossos pensamentos. Aquelas atribulações do dia a dia, aqueles assuntos que estão sempre conosco, nossas preocupações, vamos tentar deixar de lado, vamos relaxar, vamos pensar no nosso querido Mestre Jesus, que está presente entre nós, sem dúvida. Ele disse que estaria presente quando nos reuníssemos em seu nome, não é? Então vamos imaginar aquela figura do nosso querido Jesus, que é quem dirige os trabalhos agora nesse novo formato, né? E que a nossa palestrante possa ser inspirada para passar para nós tudo aquilo que devemos seguir segundo Jesus, tá bom? Assim, pedimos licença então para dar início à palestra dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. Célia. Bom, gente, bom dia. É uma alegria, um prazer estar aqui de novo com vocês. Agora num novo formato, mas presentes em coração, em alma, todos juntos. A tecnologia nos permite, né, continuarmos os nossos trabalhos tão importantes para todos nós, na nossa vida, nesta encarnação que estamos. E o Semeador oferecendo, então, mais esse recurso para todos nós. É muito importante que a gente retome os nossos trabalhos o quanto antes e retomar o nosso processo de conhecimento, autoconhecimento, para que essa nossa vida, essa sequência de evolutiva não sofra nenhuma interrupção. Que estejamos calmos e confiantes que Jesus está no comando.
O tema escolhido para hoje não podia ser mais apropriado, nem o tema, nem o autor do versículo que nós vamos estudar, que é Paulo de Tarso. Convida-nos Emmanuel, através de Paulo, que coloquemos as nossas mãos à obra. E esse estudo está baseado no versículo de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, que sumiu o 6 daí, que diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então vamos estudar esse versículo da carta de Paulo aos Coríntios, falando um pouquinho primeiramente de Paulo, né? Paulo, este apóstolo do cristianismo, né? Apóstolo das doutrinas de Jesus, nós podemos dizer que não fosse Paulo, nós hoje não teríamos o cristianismo chegado, não teria o cristianismo chegado até o século XXI. Figura das mais importantes nesse advento da doutrina, nos ensinamentos de Jesus. Jesus, escolheu Paulo como seu grande divulgador. E não só grande no sentido de força, de determinação, de coragem, como de conhecimento. Paulo interpretou Jesus como ninguém. E nós podemos aprender um pouco sobre Paulo, né? Nós espíritas e todos aqueles que quiserem, que tiverem interesse em entender Paulo, em saber quem foi essa figura fantástica do espiritismo, nesse livro Paulo e Estevão. É um livro da psicografia de Chico Xavier, né? Da dupla Chico Xavier e Emmanuel, e segundo os grandes conhecedores de toda a obra de Chico Xavier, o livro Paulo e Estevão é uma das obras-primas, se não a obra-prima de toda a obra de Chico Xavier e Emmanuel. Esse livro conta a vida de Paulo, desde um terço do livro, a primeira parte do livro, discorre sobre a vida de Paulo antes da sua conversão, e 2/3 do livro fala da vida de Paulo após a sua conversão, após aquela famosa passagem de Damasco, da aparição de Jesus a Paulo, e o Paulo se convertendo e dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? A partir daí a vida de Paulo muda, e esse livro é primoroso em discorrer, em contar, em trazer para nós toda essa vida fantástica desta figura do cristianismo, que para nós é fundamental. Paulo é uma figura de autoconhecimento dos ensinamentos de Jesus e de uma força absurda na passagem desses conhecimentos, a força da coragem, da fé, da convicção na passagem desses conhecimentos. Então, para nós, estudar Paulo, entender Paulo, é importante para que a gente assuma a nossa posição de verdadeiros cristãos. É um presente para nós esse domingo de reinício das nossas obras aqui, das palestras de domingo, né? Um domingo, um dia tradicionalmente dedicado ao Senhor, né? Em todas as religiões, com exceção de algumas lá do Oriente. Mas para nós, acostumados a dedicar o domingo a pensar um pouco, a estudar, a descansar um pouco e absorver os conhecimentos das religiões, né, dos ensinamentos de Jesus. Então, nesse domingo é um presente a gente poder estudar Paulo, estudar Emmanuel e tentar entender e trazer para a nossa vida esse ensinamento de hoje, que tem muito a ver com este momento que nós estamos vivendo. Emmanuel, nesse livro do Paulo e Estevão, esclarece por que e como Paulo começou a escrever as cartas. O livro conta que Paulo começou a fazer a pregação, ele viajava, e à medida que ele viajava para fora do domínio ali dos judeus, né, ele ia para os países pagãos, né, para as regiões pagãs, fundando igrejas,
fundando comunidades cristãs numa sociedade, né, em sociedades bastante difíceis, porque eram de costumes bem diferentes, costumes pagãos. Entre os judeus, pelo menos, se contava com a crença no Deus único, e entre os pagãos a coisa era bem diferente. Então Paulo corajosamente saiu daquela região mais fácil e foi para os territórios mais difíceis e começou a fundar igrejas, andando de cidade em cidade, achando pessoas de boa vontade que tivessem condições de pelo menos ouvir os primeiros ensinamentos, os primeiros conceitos, e fundava pequenos grupos. E isso foi crescendo. Chegou um determinado momento onde cada grupo demandava demais a assessoria, a assistência dele para resolver problemas relativos a cada um dos grupos, a cada uma das comunidades. E ele se viu em dificuldades para atender a todo mundo, começou a entrar numa tristeza, numa situação de angústia de como atender a todos eles. E Paulo, Emmanuel comenta, escreve, descreve, relata nesse capítulo 7 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, como então começaram a surgir as primeiras cartas. E aí ele conta que numa noite, orando muito a Jesus, pedindo auxílio para ver como ele poderia atender a todos, Jesus disse-lhe, sob inspiração, que ele não se atormentasse com as necessidades do serviço, que é natural que, aí Jesus falando de forma inspirada a Paulo, né? Não te atormentes com as necessidades de serviço, é natural que não possas atender pessoalmente todos ao mesmo tempo. E ele relata, mas é possível fazer isso não pela presença física, mas pelos poderes do Espírito. E aí ele escreve, né? Poderás resolver o problema escrevendo a todos em meu nome. Então, Jesus instrui Paulo a escrever a todos os que demandavam a sua ajuda em nome dele. E naquela época o único recurso era escrever cartas, né? Então aí Paulo começa a esse processo de escrever as cartas às comunidades onde ele tinha sido o fundador desse núcleo cristão em cada uma dessas cidades. Ele diz, Jesus, isso é importante que a gente saiba, porque é importante que a gente saiba disso na hora que lê as cartas de Paulo, que Paulo escreveu em nome de Jesus. Está escrito ali no texto, né? Jesus transmitia os pensamentos dele através de Estevão a Paulo diretamente. Então, quando nós lemos cartas de Paulo, nós estamos aprendendo através de Paulo ensinamentos de Jesus diretamente. Certo? Então é importante que a gente saiba disso, porque isso é uma obra de evangelização que foi importante, é importante para todos nós. Então Paulo começou nesse momento o movimento das suas cartas. E aí explicitado que essa essência provém diretamente da esfera do Cristo, através da contribuição de Estevão, um outro personagem do livro, importante na vida de Paulo, importante em toda a sua trajetória. Então, através da contribuição de Estevão, Jesus comunicava a Paulo os seus ensinamentos. Importante a gente saber que as cartas de Paulo são denominadas, são chamadas de cartas pastorais. Por quê? Porque ela trata de instruções aos seus discípulos, aos seus grupos específicos. Então, cada uma das cartas tem um destinatário definido. Não é uma carta geral. Por quê? Porque cada grupo daqueles que ele fundou tinha os seus problemas específicos. Então, Paulo escrevia como um irmão mais velho, como um orientador, como um mentor, aquele grupo resolvendo os problemas daquele grupo através de cada uma das suas cartas, né? Então é importante saber disso, para às vezes a gente entender as cartas de Paulo, é bom ler primeiro, né? Se inteirar primeiro de qual é o
conteúdo e qual o destinatário da carta. E aí nós vamos ver que aqueles problemas de cada um daqueles grupos são muito comuns na nossa vida até hoje e servem para nós como orientações, como aquela que nós vamos ver hoje através da página do Emmanuel. As epístolas de Paulo não são epístolas teológicas, ele não fica tratando dos conceitos da doutrina, né? Mas respostas a situações concretas. Então o grupo tinha um problema e Paulo mandava a carta para resolver, para orientar o grupo em relação àquele problema que eles tinham. Problemas de relacionamento, problemas de recursos, problemas de mediunidade, problemas de perseguições, problemas de diferentes interpretações da doutrina de Jesus, dos evangelhos na época, por cada um dos grupos, problemas de costumes que eles tinham, que traziam para dentro dos grupos. Então, cada uma dessas cartas trata desse assunto ou de um assunto específico, né? Quais são as cartas que Paulo escreveu? Provavelmente ele tem escrito muitas, mas aquelas que chegaram até nós, até hoje, né, que nós temos aí o registro delas, são essas 11 cartas destinadas a cada uma desses grupos, aos romanos, aos coríntios, que é uma das que nós vamos falar hoje, aos gálatas, aos efésios, filipenses, colossenses, tessalonicenses, destinado especificamente a Timóteo, que era um grande colaborador de Paulo, Tito, Fílemon e finalmente aos hebreus. Então, cada uma delas tem a sua orientação específica para um problema específico. Aqui nós vamos falar um pouquinho, dar um panorama para a gente poder entender o porquê dessa carta de Paulo aos Coríntios e qual é o contexto que essa orientação aconteceu. Nós estamos falando de Corinto, né? Os coríntios, a população de Corinto é uma cidade, existe a cidade até hoje, mas a época era uma cidade romana, né? do domínio do Império Romano. Corinto, localizada na Grécia, é uma cidade grega, e na província de Acaia, como às vezes se conhece a velha Acaia, né? A Grécia, muito antiga, né? de civilizações bem anteriores à civilização grega, dista a 70 quilômetros de Atenas, a oeste de Atenas, e é uma cidade portuária, ela está no Golfo de Corinto. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo na segunda viagem missionária, né? Está isso no Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18, e foi fundada com a ajuda de alguns amigos ali, principalmente de um casal, que aparece também no livro Paulo e Estevão, Prisca e Átila, um casal muito querido do coração de Paulo, né? Muito próximo a ele, e o que tinha de importante nessa cidade? Essa cidade era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, uma cidade que hoje nós poderíamos comparar, como o Haroldo falou numa das suas palestras, talvez a Nova York, talvez ao Rio de Janeiro, né? Uma cidade que tinha gente de todo mundo. Deixa eu passar aqui um pouco. A cidade de Corinto tinha um problema muito sério de comportamento da sociedade. Era uma sociedade com muita libertinagem. Por quê? Primeiro, pela própria situação geográfica e pela própria condição de ser uma cidade de muito comércio. Então tinha gente de todo mundo com todos os costumes chegando. Tendo em vista que era uma cidade pagã, muitos templos e, em particular, algumas práticas bastante difíceis para o cristianismo nascente se enraizar naquele meio, né? Nós tínhamos lá o grande templo de Afrodite, entre um dos mais frequentados, né? Afrodite, a deusa do amor, em princípio, né? Mas na realidade era um templo onde fazia parte da prática religiosa, práticas sexuais. Então a sexualidade na cidade, a libertinagem na cidade, até
pelos próprios costumes das religiões pagãs, era muito grande, né? Apego dos fiéis à matéria, mas era uma cidade muito materialista, de práticas muito mundanas. Então era um ambiente realmente muito difícil para que o cristianismo se implantasse. Diz o texto que a maioria das pessoas da cidade não conseguia se afastar da sua conduta, né, mundana. E ele fala mundana, egoística, por ser materializada, muito materialista, conduta imoral em relação aos costumes, aos ensinamentos cristãos e pagãos, né? Então, costumes pagãos. Então, uma cidade de um ambiente muito difícil, né? Deu muito trabalho a Paulo implantar essa comunidade cristã lá e cuidar dela, porque não era só implantar. É como quando a gente coloca uma plantinha na terra, não adianta só colocar lá, se a gente não vai lá, não coloca fertilizante, não coloca água, não combate as pragas, a plantinha morre, né? Então ele plantou essa sementinha lá naquele solo bastante difícil, bastante agressivo, e teve que cuidar daquilo, né? E um cuidado que exigiu um cuidado muito, muito forte da parte de Paulo. Então esse é o contexto desta carta que Paulo escreve aos Coríntios e que nós vamos estudar um versículo dela. Isso para a gente entender o porquê que ele está falando o que ele vai falar. Existia, além desses problemas todos morais, né, uma disputa no grupo, né? O grupo rapidamente cresceu, mas se formaram facções que tinham crenças diferentes, prioridades diferentes, e a igreja era muito briguenta, né? E todo mundo ali discutia e ele ficava desesperado com aquela situação toda, né? Além disso, né, óbvio que a comunidade tinha como participantes algumas pessoas, como Prisca e Áquila, que já eram cristãos convertidos e praticantes e convencidos e já estruturados nessa nova doutrina, mas a plateia, né, as pessoas da comunidade vinham da própria cidade. Então vinham com os seus costumes, vinham com os seus hábitos, vinham com as suas crenças e começou a ter uma mistura de cristianismo com paganismo, com práticas pagãs, cristãs. Então tinha gente que frequentava o grupo, né, a igreja de Corinto, e também ia ao templo pagão, e também tinha as práticas pagãs. Então isso criava um ambiente bastante tumultuado dentro da igreja. E aí, Paulo, ciente desses acontecimentos, lógico que essa carta aos Coríntios foi escrita fora de Corinto, diz a história que foi em Éfeso, uma outra cidade lá da Grécia, e ele, ciente dos acontecimentos, ele escreve essa carta à sua comunidade, repreendendo e orientando o comportamento. Então, o tema central da carta é repreenda a comportamento. Ele vai passar o pito nos Coríntios através da primeira carta aos Coríntios, que é uma das cartas mais famosas, se não a mais famosa, de todas as cartas que Paulo escreveu. Por essa razão, essa carta é chamada carta rigorosa. Ela é longa, né? Nós vamos estudar apenas um versículo, mas ela é bem longa. Ela revela a preocupação de Paulo com as ideias e os costumes gregos entranhados na sociedade de Corinto e influenciando a comunidade, né? Então diz ele aí, um dos problemas era a imoralidade sexual, hábitos como incesto, e essas pessoas que eram parte da comunidade de Corinto e recém-convertidos ao cristianismo continuavam com essas práticas, né? Outra prática de cobrir a cabeça para fazer oração, ou a prática da comunhão, do contato com o plano espiritual sem um determinado cuidado, e aí, como diz ele, fazer refeições em forma de banquetes no templo, e por último, e importante,
o abuso dos poderes mediúnicos, ou seja, a sociedade, a igreja de Corinto, estava infestada de costumes em desacordo com as orientações de Jesus. E por isso Paulo estava muito preocupado, muito agoniado para ajudar essa comunidade, né? Destacamos nessa carta duas passagens muito conhecidas, que são emblemáticas e conhecidas de muita gente, de muitas pessoas. A primeira é o capítulo 12, que fala muito sobre mediunidade. Por quê? Justamente pelo abuso dos dons mediúnicos que acontecia na sociedade e em particular na igreja de Corinto, né? A forma como a mediunidade era praticada, a forma como ela era usada, e ele usa o capítulo 12 para falar isso. E além disso, o capítulo 13, fartamente conhecido de nós, que fala sobre a teologia do verdadeiro amor, né? Por quê? Porque aquela sociedade estava impregnada, estava contaminada com costumes que não eram, não se podia chamar de amor verdadeiro, né? Então ali aqueles famosos versículos de Paulo falando: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, e aí vai por aí adiante. Isto está nesta carta, no capítulo 13. Não é isso que nós vamos falar hoje, é só para colocar o quanto essa carta é importante, o quanto essa carta é profunda, o quanto essa carta tinha um conteúdo, como dissemos anteriormente, um conteúdo de orientação e de repreenda daquela comunidade. Aí nós voltamos então à nossa página do Emmanuel, já situados nesse contexto de Paulo, das cartas, do que era a primeira carta aos Coríntios, do que era a cidade de Corinto, a comunidade de Corinto. O Emmanuel pega o versículo de Paulo, lá no capítulo 14, e começa a sua explanação na página. Então diz Emmanuel: a igreja de Corinto lutava com dificuldades quando Paulo escreveu a carta. Foram essas dificuldades que nós fizemos aqui um breve relato, né? O conteúdo dessa carta falava de diversos problemas espirituais que ele abordou, que ele tentou orientar, mas nós vamos isolar esse versículo, um versículo, e aplicá-lo agora na nossa vida. Nós sabemos que tanto Paulo quanto Emmanuel são personagens bastante objetivos nas suas orientações. Eles são de dar o recado reto, né? Então diz o Emmanuel: vamos pegar o versículo de Paulo e vamos adaptá-lo e vamos aplicá-lo na nossa vida, né? Nos nossos agrupamentos cristãos de hoje, formados dentro já do ambiente do espiritismo, né? E ele diz, Emmanuel, nós notamos dentro dos nossos agrupamentos espíritas uma preocupação muito grande por fenomenologia e revelação, ou seja, pelas nossas atividades mediúnicas. Então, às vezes o centro o foco do grupo, do centro espírita, é em torno da mediunidade, das revelações mediúnicas, dos trabalhos mediúnicos. E diz ele que alguns grupos, até paralisam as suas atividades, ou até diminuem as suas atividades, quando não tem suficientemente adestrados médiums, né? Ou suficiente número de médiums adestrados, médiums treinados, médiums adequados. E ele pergunta: e por que isso? Será que precisa disso? Será que isso é o foco? Médium, e aí ele continuou, Emmanuel. Nenhum médium vai solucionar o problema da iluminação dos companheiros, ou da nossa iluminação. Então não é um problema de ter médium ou não ter médium, do grupo ter médium ou não ter médium, de comunicação mediúnica. O problema fundamental do grupo espírita, ou do grupo destinado a estudar o Evangelho segundo a revelação de Kardec, né?
Existe aí uma tarefa espiritual. E ele diz, Emmanuel, que seria absurdo a gente, que essa nossa tarefa estivesse circunscrita, restrita à frequência a um grupo, à frequência a um centro, ou simplesmente dependendo do esforço do médium para que a gente se iluminasse. Então dizer assim, é absurdo pensar isso. Existe um problema fundamental, e esse problema fundamental não está circunscrito, não está restrito à frequência mecânica, física ao grupo. E aí a gente vê o quanto este versículo, hoje, agora, neste momento, 1º de novembro de 2021, 2020, aliás, desde março de 2020 até agora, e a gente não sabe até quando isso vai, né? Que a nossa tarefa espiritual não pode estar circunscrita, restrita à frequência ao centro, à igreja, e não pode estar submetida ao esforço de algumas pessoas, ao esforço dos outros, não pode estar terceirizado, né? Então, a gente vai separar aí algumas palavrinhas e estudar cada uma dessas frases, que eu acho que aqui é um problema, aqui nós chegamos ao foco da mensagem de hoje. Existe um problema fundamental na nossa vida, e ele diz na vida de todos, que chama-se iluminação. Este problema é uma tarefa espiritual. Esta tarefa não está circunscrita, não está restrita, não deve estar submetida à frequência física a uma igreja, a um centro, a um grupo. E também não pode estar submetida ao esforço de terceiros, ao esforço de alguns que assumem a tarefa para ajudar os outros. Então ele já dá um recadinho bem direto para nós. Nós temos um problema que é uma tarefa. Quando ele fala a primeira palavra, ele usa problema, a segunda palavra ele usa tarefa. Ele já explica que essa tarefa é uma tarefa espiritual. Que essa tarefa espiritual não pode, não deve, não estar circunscrita à frequência da igreja. E que não pode estar amarrada, submetida ou terceirizada para os outros. É uma tarefa nossa. Olha a importância. Eu vou voltar aqui só ao texto do Emmanuel para a gente ler de novo e ver o quanto ele é claro e direto, né? Então diz o Emmanuel em relação ao versículo do Paulo que médium algum solucionará o problema da iluminação. Então nós não podemos estar pensando ou condicionando a nossa iluminação, a nossa evolução, ao nosso conhecimento a uma mensagem mediúnica, aí ao centro receber lá uma cartinha, né? Ele diz que isto é uma tarefa espiritual, que não tem que estar lá circunscrita à frequência mecânica e não pode estar terceirizado. E aí ele continua dizendo, o plano invisível poderá trazer-nos as mensagens mais comovedoras e convincentes. Então, nós podemos receber através dos médiuns, do centro, do grupo, etc., mensagens comovedoras, mensagens convincentes, mensagens confortadoras dos nossos bem-amados, ou seja, daquelas pessoas que já desencarnaram e transmitem as suas mensagens para nós, eventualmente dos nossos mentores, eventualmente de orientadores espirituais. A gente pode, com isso, guardar, né, acumular a nossa fé com base nisso aí, né, com base na mensagem, com base na cartinha recebida lá, no bilhetinho recebido do mentor, mas esse é o esforço que o plano espiritual, né, que ele fala aí, o mecanismo doutrinário coloca a nosso favor. Então tudo isso é recurso que o plano espiritual, que na realidade Deus, na sua estrutura, como a gente chama, na sua providência, né, nos oferece para que a gente faça o nosso trabalho.
Mas aí ele pega no cerne da questão, que é só o trabalho da autoevangelização é firme e imperecível. Então, tem um trabalho, tem um esforço, tem uma ajuda de toda uma estrutura, né, que Deus providencia através do plano espiritual, através de seus mentores, dos seus ajudantes, etc., para nos ajudar. Mas tem uma palavrinha mágica que fala aí, trabalho de autoevangelização. Só esse é firme e este é imperecível, porque uma vez feito, está feito, né? O esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar. Então, o que é a autoiluminação? É a autoevangelização. E isto depende de esforço individual que só o Evangelho de Jesus pode iluminar. Então, iluminar, engrandecer, redimir, quer dizer, recuperar, retirar o espírito daquelas condutas enganosas, rebeldes às vezes. Por quê? Porque a nossa edificação só vai ser feita através do exemplo de Jesus. E só isso, e só através disso é que nós vamos alcançar a verdade que nos fará livres. Então nós temos que entender que nós temos a ajuda de todo mundo, mas nós temos um trabalho que é exclusivamente nosso. E esse trabalho não pode ser terceirizado a ninguém, não pode ser condicionado à frequência física, não pode ser condicionado a mensagens espirituais, não pode ser condicionado ao professor, não pode ser condicionado ao palestrante, não pode ser condicionado ao mentor, não pode ser condicionado a ninguém. Os recursos, as possibilidades estão oferecidas. E veja bem, se nós estamos falando que na época, né, esse mecanismo doutrinário que estava em ação na época, eu estou colocando aqui no vermelhinho aqui, Paulo colocava isso, Emmanuel colocava isso. Imaginem hoje, gente, quais os recursos que hoje nós temos para trazer para nós todo esse conhecimento, todo esse recurso que o plano espiritual nos oferece, ainda dentro da nossa casa. Então não precisamos nem hoje sair de casa, não precisamos nem hoje fazer um esforço de deslocamento. O conhecimento chega até nós, a informação chega até nós, a orientação chega até nós, o apoio vibratório chega até nós. Por quê? Porque os nossos espíritos auxiliares estão presentes onde nós estamos. Basta que a gente sintonize com eles. Nós não precisamos ir ao centro, nós não precisamos ir à igreja, nós não precisamos ir ao grupo para sintonizar com eles. Nós podemos sintonizar onde nós estamos. Basta ter a nossa vontade, a nossa intenção de sintonia, e eles estarão presentes, fazendo todo o trabalho de apoio espiritual, que é o que acontece quando a gente faz Evangelho no Lar. Então, o apoio da equipe espiritual, da família, está ali e dentro de casa. Então, este período todo que nós ficamos afastados do centro, afastados da igreja, afastados do nosso grupo de apoio, né, do nosso contato físico, não pode, não deve impedir a nossa caminhada neste processo que ele chama de iluminação, que é um processo imprescindível. E uma vez feito, ele está feito. Então, o quanto antes fizermos, melhor. Então, nós não podemos alegar nenhum tipo de dificuldade, porque Paulo já dizia, Emmanuel já coloca, que depende só do esforço e da vontade de nós trazermos isso para a nossa vida. E isso é absolutamente fundamental. É isto que vai mudar e é isto que vai fazer com que a gente, segundo Emmanuel, faça a nossa verdadeira liberdade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É isso mesmo. Então, é isso aí, gente, que seria o nosso grande recado de hoje, né? A iluminação, para a nossa iluminação, e quando a gente falar a palavra iluminação,
para a gente não ter dúvida do que significa nos iluminarmos, ou ainda mais claro, talvez, mais objetivo, pensar naquilo que Jesus falou, faça brilhar a sua luz, né? Esse faça brilhar a sua luz é este processo de iluminação, né? Esse processo de iluminação que a gente não tenha nenhuma dúvida o que ele significa. Não é um processo de iluminação, de transferência para outros planos, né? De ter uma inspiração especial. Não. Ele diz trazer o Evangelho de Jesus para a sua vida. Isto é um processo. Né? Você vai adquirindo novos costumes, novos hábitos, novos sentimentos, novos comportamentos, e isto vai fazer com que você se ilumine. Então, o objetivo da mensagem é: isto só depende de você. Você tem tudo na mão, você tem tudo do seu lado, você tem tudo disponível o mais próximo possível de você. Que a gente não use nenhum tipo de desculpa, né, de comodismo, para dizer, não dá para fazer agora, porque agora está na pandemia. Não dá para fazer agora, porque agora eu não estou indo ao centro. Não dá para fazer agora, porque agora eu não recebo mensagem do plano espiritual. Então, diz Paulo, diz Emmanuel, mãos à obra, nós precisamos fazer este processo de autoiluminação, ou seja, de evangelização da nossa vida. Isto está disponível para nós fartamente. É só querer, só depende de uma coisa: vontade, querer, disponibilidade, persistência, né? Fé, coragem, porque para mudar comportamento, para abandonar os costumes que nós já temos, alguns deles, né? E adotar novos hábitos, às vezes nós vamos ferir, nós vamos incomodar as pessoas que estão na nossa volta, vamos surpreender, e as pessoas não vão às vezes nos reconhecer, mas nós precisamos ter coragem, ter persistência, saber aquilo que é importante, aquilo que é verdade, aquilo que tem que ser feito. Não precisamos, não temos um prazo para fazer isso, não. Em lugar nenhum no Evangelho, em lugar nenhum, em nenhuma obra doutrinária está escrito que o prazo é tanto. Ele só diz o seguinte: faça o quanto antes, é melhor para você. Então, que a gente possa voltar ao nosso primeiro slide lá, onde está escrito mãos à obra, né? E iniciar esse processo de autoiluminação. Nós podemos pegar aqui também um pedacinho de um texto da Joana de Ângeles, que fala que a autoiluminação é o autoencontro, a autorrealização no sentido mais amplo, né? No sentido verdadeiro, né? A iluminação e ela fala, como Emmanuel falava, como Paulo já falava, uma tarefa espiritual. Não é uma tarefa material. A gente corre atrás da nossa realização material, esquece da verdadeira, que ela chama aqui da autorrealização, da realização do eu imortal. Emmanuel continua: convençam-se os discípulos que este trabalho pertence a todos, ou seja, não são alguns que têm que fazer, e que cada um faça no seu trabalho, no seu lugar, onde ele está colocado. Mas eu poderia fazer a minha edificação espiritual, mas é tão complicado na minha família. Se Deus te colocou ali, é ali que você tem que se movimentar no serviço edificante. Ninguém está no lugar errado, não se convençam disso. Nós não podemos responsabilizar a ninguém pela situação que nós estamos, a não ser a nós mesmos, que é a melhor para nós, o nosso desenvolvimento, e é ali que nós fomos plantados, é ali que nós temos que crescer. É ali que o plano espiritual vai trazer todos os recursos para que a gente cresça, só depende da gente querer. E ele fala: vultuosas concessões da esfera superior, Emmanuel falando, aguardam, esperam a decisão da gente. Então, o plano espiritual, a providência divina, ela nos cercou de recursos. É só a gente querer olhar, querer enxergar.
Olha o recurso que nós estamos tendo agora, olha o recurso que o Semeador oferece todos os dias. Todos os dias. Está tudo gravado, está tudo disponível. Independe da minha indisponibilidade em determinado horário, em determinada situação, eu posso fazer aquilo no momento, eu posso aprender no momento em que me for mais conveniente. Eu posso ler o livro, eu posso ler a mensagem no momento que me for mais conveniente. Hoje não precisa nem livro, eu acesso a internet no momento que for mais conveniente. E ele diz, estes recursos que o plano espiritual, que a providência divina oferece e que Jesus está sendo o intermediário, Paulo intermediário, Emmanuel intermediário, e nós aqui só recebemos, só depende da nossa firme decisão, no sentido de conhecer as coisas, de elevar a nossa vida para a verdadeira situação. Então ele diz que esse trabalho é de todo mundo, não tem ninguém isento desse trabalho de autorrealização, que é imprescindível, e que é imprescindível que cada um faça no seu lugar, no lugar onde está. Não espere oportunidade, a oportunidade é agora. Ele diz que, ele usa a palavra vultuosa. Vultuosa é uma coisa grande. As concessões do plano espiritual são grandes, é muita coisa, é muito mais do que a gente precisa. Eles estão oferecendo e só esperando que a gente abrace alguma coisa, queira, pegue o remo e saia a remar, né? Esperam na nossa firme decisão, e firme decisão no sentido de conhecer a verdadeira vida, o verdadeiro objetivo da nossa vida, e a elevar-nos espiritualmente. Então Emmanuel é bem cirúrgico nas palavras, bem objetivo, e a gente separou a frase para mostrar como cada uma delas tem um grande sentido, um grande conteúdo. E ele diz, finalmente, né, o Emmanuel, parafraseando Paulo, que quando a gente se reúne, vamos lembrar a doutrina. E hoje a nossa reunião, às vezes é uma reunião virtual, mas nós estamos reunidos, né? Nós já temos o poder de falar, o poder de interpretar, de entender a mensagem. Nós já temos o poder de entender a mensagem. E aí ele fala, se você já tem o poder de entender a mensagem, coloca mãos na obra. Trabalhe no seu aperfeiçoamento individual, essa é a mensagem do dia, não espere mais. Esperar é transferir atividades para o futuro, porque elas terão que ser, de qualquer forma, feitas. Nós teremos que fazer esse processo de autoiluminação. Então, faça agora, enquanto é tempo. Como diz Jesus, andai enquanto tendes luz. Porque isto, quanto mais a gente transfere para o futuro, é aquele negócio de empurrar com a barriga, né? Nós vamos empurrando a solução para diante e vamos acumulando problemas. Então, gente, a mensagem do Emmanuel, do Paulo, a vinda do Paulo, a escolha do Paulo como o nosso orientador do primeiro domingo desta nova série é fantástica. Foi muito feliz. Da mesma forma, a mensagem dele nos conclamando ao nosso trabalho, a um trabalho que nós não podemos transferir para ninguém, terceirizar. Não podemos, não devemos, podemos, mas não devemos adiar. E nós não podemos alegar que não tenhamos recursos para fazer. Porque mais do que afirmado por eles, a gente, com bom senso, com honestidade, olha em volta e diz assim, eu tenho recursos sim, eu só preciso fazer. Então, gente, colocar em mãos a obra na luz e no bem. O que significa na luz e no bem? Na luz, no seu aperfeiçoamento individual, mas não só no conhecimento, é no trabalho, praticar o bem. Praticar o bem e conhecer e se auto-iluminar pelo Evangelho, uma coisa e outra se complementam. Não existe evolução se não houver conhecimento e ação. Então, isto é função, trabalho de cada um de nós, né? Os outros podem nos ajudar. Os outros podem colaborar e colaboram. Plano espiritual, as casas espíritas, as igrejas, os médiuns, os orientadores, os palestrantes, os pastores, os
padre, todos colaboram. Mas tem que sair da esfera teórica e entrar na nossa vida como atitude, como ação. Então, obra, a palavra está escrita ali claramente, obra do bem. Então, a gente tem um mantra lá no nosso curso, né? A evolução é conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Se a gente tem alguma dúvida do que fazer é conhecimento, estudar, autoconhecimento, se conhecer, para poder aplicar as orientações necessárias. E prática do bem. Essa é a nossa tarefa do dia a dia, não é do domingo, não é da quinta-feira, não é da quarta-feira, não é da reunião mediúnica, não é do grupo de estudos, não é do fim do ano no Natal, é de todo dia. É uma prática de todo dia, é uma nova forma de viver. Ok, gente? Essa era o nosso recadinho de hoje. E que Deus fique com todos nós, que Jesus nos abençoe, nos intua que Paulo, no seu infinito amor desenvolvido, nos ampare também, Emmanuel também, e toda a pleiade de espíritos que estão realmente torcendo por nós. Que a gente possa sintonizar com eles e absorver toda essa força que nós precisamos para o nosso trabalho, que não é pequeno. Ok, gente? Bom dia a todos e até! O pessoal está pedindo aqui para a gente fazer a prece. Vamos então aproveitar para fazer a prece de encerramento. E profundamente envolvidos com essa atmosfera amorosa dos nossos queridos, muito queridos, amigos espirituais aqui presentes na casa de cada um de vocês, envolvendo a cada um de vocês neste momento, abraçando a cada um de vocês, transferindo força, transferindo vibrações de paz, de confiança, de fé, de verdadeira fé, naquela crença absoluta em Jesus. Que eles possam nos amparar, nos fortalecer a vontade, nos fortalecer a perseverança, nos fortalecer nos momentos em que a gente fraqueja, em que a gente dobra o joelho, nos erguer, para que nós possamos cumprir a nossa tarefa, a grande tarefa da nossa vida, que é o crescimento no conhecimento, no verdadeiro conhecimento e na prática do Evangelho de Jesus, principalmente na prática. Nós conhecemos o Evangelho há muito tempo, mas ele faz parte do nosso conhecimento intelectual, mas não faz parte ainda, não entrou no nosso coração e nas nossas mãos. Que possamos, como Paulo, decidir, e talvez não com a força dele, mas com a nossa força, com a nossa capacidade, caminhar, fazer esta estrada, andar por esta estrada que vai nos levar finalmente à plenitude, à autorrealização verdadeiras, que a gente possa discernir, saber exatamente o que é importante e o que é menos importante no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e que continue conosco como sempre esteve, mas que a gente possa agora estar cada vez mais sintonizados nele. Que assim seja. Bom domingo a todos e graças a Deus.